Oi, eu sou a Débora Ferreira, sou consultora de estilo e autora do Moda e Consciência, que é o meu site, meu Instagram e também esse canal por onde você está me vendo. Se você não me segue no Instagram, me segue lá. Lá eu falo um pouco sobre moda, sobre consultoria, mostro o meu dia a dia e dou sempre dicas para ajudar o vestir a se tornar um processo mais criativo e mais leve. Hoje eu vou falar um pouco sobre o que a consultoria de estilo representa para mim, sobre o que é a consultoria de estilo para mim. E aí, se você não viu, se você não acompanhou, tem um vídeo aqui em cima no canal em que eu falo um pouquinho sobre como que foi essa minha trajetória até a consultoria de estilo, sobre por que eu escolhi a consultoria. E na verdade eu escolhi a consultoria justamente por ela ser um braço um pouco mais humanizado da moda, né? E um pouco menos voltado para o consumo também, porque sempre me irritou um pouco o apelo super excessivo do consumo na moda, né? Sobre olhar muitas pessoas simplesmente pelo exterior. Isso é uma coisa que me incomodava um pouco na moda. Então, eu sempre pensava que se fosse para trabalhar com isso, que fosse para ajudar outras pessoas. E aí, quando eu conheci a consultoria de estilo, eu vi que é um processo que é muito voltado para a autoestima, para o autoconhecimento. Então eu vi nisso a possibilidade de ajudar outras mulheres a se conhecerem, né? E o que é a consultoria de estilo? Vez ou outra alguém me pergunta e, na verdade, a consultoria de estilo é um processo em que a gente, através de algumas etapas, a gente vai conseguir mapear toda a questão de estilo da cliente, né? E aí, quando a gente fala de estilo, a gente pensa, né, na autoestima, no autoconhecimento dela, mas também na personalidade, na mensagem que ela quer passar para outras pessoas, na mensagem que ela quer passar para o mundo, como ela quer se sentir, né, na hora de se vestir, como ela quer se sentir vestida, né? O que você quer que suas roupas comuniquem para o outro, mas também para você, né? Se você quer se sentir mais segura, se você quer se sentir mais criativa, mais estilosa, confortável, cada um tem uma prioridade na hora de se vestir. E é isso que são essas coisas que a gente trabalha, né, na consultoria de estilo. Então é esse processo. E aí, como que funciona uma consultoria de estilo? Sempre começa com um bate-papo e uma entrevista, onde de fato eu vou entender um pouco mais sobre o universo da cliente, sobre a rotina de vida dela, sobre a forma dela de viver, sobre quais os papéis ela desempenha no dia a dia, um pouco sobre a personalidade dela também, o que ela gosta, quais são as preferências, né? Então é uma entrevista super rica, minhas clientes sabem, questionário que elas respondem é um questionário completíssimo, assim, e é justamente para a gente entender um pouco mais sobre ela. E aí a gente faz essa etapa, que é uma etapa mais investigativa. A gente tem a parte das análises, que é a etapa em que a gente faz análise das proporções, análise de cores, análise do estilo dela, justamente para a gente entender um pouco quem ela é. Então a primeira parte da consultoria de estilo é uma parte um pouco mais teórica, mais investigativa, justamente para a gente entender a essência dessa cliente, né? Entender um pouco mais sobre quem ela é, o que ela quer passar para o mundo. E aí depois disso a gente vai para as partes práticas. Depois que a gente entende mais sobre as cores que favorecem ela, sobre os tecidos, as modelagens que favorecem a silhueta dela e sobre o estilo dela, a gente vai para a etapa do guarda-roupa, que é uma etapa maravilhosa, que todo mundo gosta. Um pouco temida também por algumas pessoas, mas é a etapa em que a gente vai olhar para o guarda-roupa dela e a gente vai ver se aquelas roupas que estão lá representam quem ela é hoje, se aquelas roupas fazem sentido para a vida dela hoje, né? Se o que está lá ainda, né, serve para quem ela é hoje, porque a gente vai ao longo do tempo, né? Acumulando muita coisa, né? Às vezes tem aquela roupa que tá lá guardada no fundo do armário, você não sabe nem mais, assim, por que ela tá lá e continua lá. Então é nessa etapa que a gente faz essa análise, né, do que vale a pena ficar e o que de repente já passou da hora de desapegar, né? E aí é uma etapa em que também a gente começa a perceber o que tá faltando nesse guarda-roupa. A gente elabora uma listinha e tudo mais de coisas que vale a pena ela investir a longo prazo.
E aí depois disso a gente vai para a etapa da experiência em lojas, que é uma etapa em que o foco não é comprar. Na verdade a gente vai para testar algumas coisas, a gente vai para... Eu falo que é um estágio, né? Porque depois de entender as cores, as modelagens, o estilo dela, é ali na loja que eu ajudo ela a ter um outro olhar sobre as roupas na hora de comprar, né? Muita gente compra às vezes no impulso, compra porque a vendedora falou que tá legal, compra porque tá barato, né? Compra sem olhar a etiqueta, né? Sem saber o tecido. Então a gente vai olhar todas essas coisas, é uma etapa em que ela experimenta também peças novas, peças que ela nunca experimentaria sozinha. Então a gente faz esse processo. E aí, a última etapa da consultoria de estilo é a montagem de looks, que é a etapa em que a gente vai dar foco principalmente para aquelas peças que ela tem mais dificuldade, que eu chamo de peças desafio. Aquelas peças que você só usa às vezes com uma roupa, com uma outra peça, monta sempre o mesmo look, ou então aquela peça que você tem dificuldade, ou então muita cliente tem também dificuldade de roupas para o trabalho. Então a gente vai pegar essas dificuldades e a gente vai montar vários looks, pensar em formas de coordenar mais aquelas peças, deixar a criatividade fluir mesmo, sabe? E aí depois disso eu envio para ela um documento que eu chamo de guia de estilo, que é um documento que vai ter todas essas informações, né? E aí que ela vai poder guardar e vai poder recorrer para esse documento sempre que precisar. Ele tem inspirações, tem fotos e tudo mais. Então, resumidamente, né? Esse é o processo da consultoria, né? A gente começa sempre de forma teórica, né, de forma investigativa, justamente para as outras etapas, principalmente as etapas práticas, serem mais focadas de fato em quem ela é, porque não tem como a gente ir comprar se a gente não souber o estilo dela, se a gente não souber qual a mensagem que ela quer passar, como passar essa mensagem para o mundo, né, qual a modelagem que favorece ela de alguma forma, qual cor favorece ela. Então não tem como a gente olhar para o guarda-roupa, fazer essa análise, né, essa triagem do que vale a pena ficar, do que vale a pena ir embora, se a gente não tiver primeiro essa base, né? Então eu sempre falo que a consultoria é um processo que não sou eu que faço, né? É um processo em dupla, em conjunto, sou eu e a cliente, a gente vai construindo juntas, né? Porque é o que eu sempre falo, não adianta só eu chegar para a cliente com várias sugestões, com vários conselhos, se ela não estiver disposta a também fazer parte, se lançar nesse processo, se permitir experimentar coisas novas, se permitir sair um pouquinho da zona de conforto, porque às vezes é necessário, né? Então, nada disso adianta se a cliente também não estiver disposta, né? E aí, quanto mais a cliente se entrega também para o processo, mais a gente consegue fazer o melhor, né? Porque aí, quanto mais a cliente fala das preferências, da rotina, quanto mais ela testa, tenta, dá ideias novas, fala das dificuldades, abre o coração sem medo, mais a gente consegue fazer desse processo ser o mais eficiente e eficaz possível. E aí eu sempre falo, a consultoria de estilo não é o final, né? Tipo assim, acabamos, chegamos na última etapa, pronto, você tá pronta. Não, eu falo que a consultoria é um start, é um começo, porque ali, né, nesse processo eu falo que eu só seguro na sua mão para te conduzir nesse caminho aí, eu sou mediadora, porque na verdade é um processo em que a gente olha muito para dentro, né? A cliente ela vai olhar mais para ela desde a primeira etapa, que é essa etapa da entrevista, do questionário, ela vai ter que olhar mais para dentro, né? Pensar um pouco mais no que ela quer, em quem ela é, se descobrir um pouco mais para a gente conseguir colocar isso para fora, né? A gente só consegue externalizar o que ela tem dentro, e é isso que a gente faz na consultoria, a gente busca de fato deixar com que a imagem exterior dela esteja condizente com quem ela é por dentro, com a pessoa que ela é, com a personalidade dela. Então, o processo da consultoria para mim é esse processo feito a 4 mãos, assim, digamos, né, que é um processo feito comigo, com a cliente, é um processo mesmo, é uma caminhada, é uma troca. Eu não sei de tudo, eu não sou a portadora máxima do saber na consultoria, então é muito uma troca mesmo, né. É muito uma caminhada juntas, assim, que eu digo, porque eu vou ajudar a cliente, eu vou estar do lado dela, né? Eu sempre falo que consultoria de estilo não é sobre, assim, jogar roupa fora, porque, né, gente, sabe aquele programa da TV que eles pegam, jogam todas as roupas fora e tal? Não é assim na consultoria, ao contrário, a gente tenta aproveitar ao máximo
o que a cliente já tem. Então eu sempre falo que nem sempre a gente precisa de uma roupa nova. Às vezes o que a gente precisa é de um novo olhar para o que a gente já tem. E aí acontece muito isso, principalmente na montagem de looks. A gente monta vários looks, às vezes com uma peça, a cliente fala, nossa, nem sabia que essa peça ainda prestava, sabe? Nem sabia que era possível fazer tanta coisa com ela. Então é isso, a gente vai buscar ter um novo olhar para o que ela já tem, ao invés de simplesmente pegar e jogar tudo fora. Né? A consultoria de estilo também não é sobre incentivo ao consumo, ao contrário, né? Eu sempre tento ajudar a cliente a pensar antes de comprar, até um consumo um pouco mais consciente. Inclusive, quem me segue no Instagram, no site, sabe que eu falo muito sobre consumo consciente, porque é justamente isso, eu acredito muito nisso, num consumo mais pensado nas necessidades, pensado para a rotina dela, pensado para o que faz sentido para ela, né? E aí, falando de o que faz sentido, consultoria de estilo para mim também não é uma lista de regras, do tipo, baixinha não pode usar saia midi, se eu quero parecer mais alta eu tenho que usar isso, não posso usar aquilo, listras horizontais engordam, então eu não posso usar. Não. Consultoria de estilo, para mim, não é essa listinha de regras, ao contrário, é entregar mais autonomia para a cliente, autoconhecimento, né? E principalmente ajudar ela a entender o que vai fazer sentido para ela. Porque, para mim, por exemplo, eu sou baixinha, né? Eu tenho 1,54 de altura, sou bem baixinha e eu amo saia midi, amo comprimentos midi. E pra mim não é um problema parecer baixa, né? Então essa regra do que achata ou não faz sentido pra mim. Então eu uso isso de boa. Tem pessoas que não, pra quem isso vai fazer sentido. Então a gente vai identificar o que vai fazer sentido para aquela cliente, né? Não o que vai fazer sentido pra massa em geral, mas para aquela cliente, pra vida dela, pra mensagem que ela quer passar. E aí a consultoria de estilo é um processo muito único, né? Eu assim, já atendi muitas clientes e dificilmente vai ter uma cliente que vai falar, nossa, essa aqui é igual àquela outra. Não, é sempre um processo novo. Pra mim, é sempre um aprendizado também. Eu aprendo muito com as minhas clientes. É muito legal porque tem clientes que já viraram amigas, né? E aí a gente bate papo, toma café. E é muito legal para mim acompanhar a evolução também, né? Porque eu já tive clientes que só usavam preto, não sabia combinar muita coisa, tinha um guarda-roupa monocromático, assim, com as mesmas peças. E aí hoje eu vejo a cliente fazendo vários looks, se jogando nas combinações, estampa, cores, e é muito legal, né? E principalmente ver a autonomia, porque é isso, como eu falei, depois da última etapa, né, eu continuo à disposição da cliente, tô lá, sempre pode contar comigo, mas aí é o momento dela colocar em prática, né? Dela se apoderar de tudo aquilo que a gente, né, conversou durante esse processo. Geralmente a consultoria é um processo que dura de 1 mês a 2 meses, e aí é o momento dela se apoderar de tudo aquilo que a gente conversou, de todo aquele processo mesmo, e começar a colocar isso em prática. No começo, nem sempre vai ser fácil, vai ser desconfortável, desagradável, mas é um processo que, à medida que você vai treinando, exercitando, colocando em prática, mais isso vai se tornando leve para você. E eu sempre falo, se vestir não precisa ser um parto, não precisa ser um momento sofrido, né? Quando você começa a entender o que faz sentido para você, quando você tem um guarda-roupa funcional, né, com peças que você gosta, com peças que fazem sentido para a vida que você tem, que representam quem você é, se torna muito mais fácil. Você não fica 3 horas na frente de um guarda-roupa tentando achar uma roupa que salva. Não, porque você vai ter roupas já basicamente aí focadas no seu estilo. Então ter um guarda-roupa funcional ajuda muito por isso, né? Entender o nosso estilo, entender o que você gosta, o que de fato representa quem você é, facilita muito, faz a nossa vida ser muito mais prática. E você economiza muito mais também, porque você compra com mais foco, você compra com mais propriedade, com mais certeza do que está comprando, você já compra pensando em tudo aquilo que essa roupa vai poder te proporcionar, em tudo que você vai conseguir combinar com ela. Então, se vestir se torna um processo mais leve, né? Então, consultoria de estilo, para mim, é esse processo de olhar um pouco mais para dentro, entender quem a gente é, entender o que a gente quer das nossas roupas, da nossa imagem e como colocar isso para fora, né? E é se comunicar através, né, de quem a gente é.
Tem uma frase que eu gosto muito que fala que estilo é dizer quem a gente é sem precisar falar nada. E é isso que a gente busca na consultoria, é que a sua imagem exterior esteja tão condizente com quem você é por dentro que você vai falar de quem você é sem precisar falar nada, né? Então é isso que a gente busca na consultoria e por isso que a consultoria para mim é esse processo de olhar para dentro, sabe? É esse olhar mais para dentro, é um momento de se conhecer um pouco mais, é uma ferramenta de autoconhecimento, né? É uma ferramenta de autoestima também, de você começar a se gostar mais, a se olhar de uma forma um pouco mais carinhosa para você, né? Até porque às vezes a gente olha tanto para o outro, né? Mulher então principalmente, se a gente se dedica muito para o outro às vezes, para o trabalho, para a família, para casa, né? Para os estudos, para a carreira, e dificilmente a gente olha às vezes pra gente, né? A gente dedica tempo pra gente. Então a consultoria de estilo é esse momento de você pausar tudo e olhar pra você, né? Olhar para quem você tem sido até aqui e para quem você quer ser a partir daqui, como que você vai mostrar isso para o mundo, né? Então isso que é a consultoria para mim, né? E é aprender, é um reaprendizado, né? E é um processo muito em conjunto também, porque não só a cliente aprende, mas eu aprendo muito, sempre saio muito feliz quando eu vejo o recomeço, assim, das minhas clientes e quando eu vejo o progresso delas, né, a evolução delas, é muito legal. Eu fico só orgulho, gente, eu amo. Vibro junto com as minhas clientes, né? Então é isso, assim, isso é um pouco da consultoria pra mim. Né, para saber um pouco mais sobre a consultoria, você pode falar comigo pelo e-mail, pelo meu Instagram, pelo meu site, né? Se você acha que, olha, eu preciso disso na minha vida nesse momento, só falar comigo. O processo da consultoria, ele pode ser feito de forma completa, né, esse processo completo, ou então de forma separada. Às vezes você vai olhar e falar assim, não preciso, não quero saber das minhas cores agora, não quero saber do que tem no meu guarda-roupa, eu quero entender um pouco mais sobre mim, sobre o meu estilo. Então a gente vai focar nisso. Ou então você fala, não, eu quero só uma ajuda para comprar de uma forma melhor, eu quero aprender como que eu posso comprar mais focado nas minhas necessidades. Então a gente vai focar nisso. Ou então tem a possibilidade de fazer todo esse processo completo, que aí é um acompanhamento mesmo, assim, é um momento que eu vou segurar na sua mão aí por 2 meses e te ajudar a passar por todas essas fases, né? E é muito legal. Então é isso. Se quiser saber mais, só falar comigo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal para você saber dos vídeos antes de todo mundo, né? Pode deixar seu comentário, compartilhar com as amigas. E é isso. Obrigada e até a próxima.